Seja muito bem-vindo a mais um estudo da série A Vida Fora do Éden, aqui da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o pastor Jonatas Abdias e hoje nós vamos falar como a vida que vivemos nesta selva é caracterizada por desastres. Por mais estranho que possa parecer, falar de desastre é sempre apropriado, porque a calmaria e o conforto da era moderna podem nos iludir, e frequentemente o fazem, com respeito ao fato de vivermos num mundo debaixo da insatisfação de Deus. Quando tudo vai muito bem, a gente tende a esquecer que o nosso lar não é aqui. O problema é que nem sempre a situação foi essa. Na verdade, a coisa toda mudou muito desde a queda do homem no pecado. No começo, quando Deus havia terminado sua belíssima criação, sua conclusão foi que tudo era muito bom. Repare que Deus só disse isso depois de ter criado os dois, Adão e Eva. Enquanto era só Adão, Deus disse que algo não era bom. Ele se referia ao fato de que Adão estava só. Isso chama a nossa atenção porque a narrativa de Gênesis vinha num ritmo constante. Tudo que Deus criava, ele olhava e dizia que era bom. Mas aí vem essa nota fora do tom, desafinando uma sinfonia até então harmoniosa. O curioso é que até então o fato havia passado despercebido por Adão. Eu sei que pode parecer estranho, que alguém não note que está só, mas convenhamos, Adão estava muito ocupado tendo que dar nome a absolutamente tudo que seus olhos alcançassem pela frente. Mas voltemos ao ponto que nos interessa aqui. O não é bom de Deus. Porque isso apontava para uma solidão que, embora não percebida por Adão, Deus já notara como sendo um empecilho para a plena manifestação de quem ele mesmo era, um ser singular, plural. Uma vez que o ser humano como espécie, por assim dizer, teria a missão de espelhar o Criador na sua existência, como faria contento como uma criatura meramente singular? Deus resolve então criar Eva, e agora ambos, juntos, espelhariam a imagem de Deus em toda a sua plenitude. Com Eva em cena, a humanidade se tornara singular plural como seu Criador e estava pronta para governar sobre o jardim que Deus plantara e lhes dera como seus vice-gerentes. Mas o mundo de hoje não vive mais debaixo daquele muito bom do começo. Dá mais para tá tudo muito ruim. Um verdadeiro desastre aconteceu. O homem pecou. Para muita gente, inclusive cristãos, isso já não parece grande coisa. Mas o que a gente esquece de contabilizar é que a desobediência dos primeiros pais estilhaçou em 1000 pedaços o espelho da glória de Deus com a entrada do pecado na experiência humana. Embora mais sobre isso venha a ser dito, a hora de falar não é agora. Por agora é suficiente dizer que o primeiro pecado fez mais mal do que geralmente a gente considera. Então, lembre-se de que o pecado é devastador e destrói tudo o que toca. Depois da entrada do pecado, o mundo não era mais o mesmo. O homem não era mais o mesmo. O relacionamento da humanidade com a divindade não era mais o mesmo. Tudo mudara e para pior. E foi uma verdadeira tragédia. Se hoje lidamos com desastres que ocorrem na selva da vida fora do Éden, é em razão da desobediência à santa ordem do Criador. O homem sofreu uma alteração de fundamento. Ele sofreu uma alteração na sua essência, de tal ordem que, doravante, homem e mulher e todos os seus descendentes nunca mais seriam inocentes como dantes foram. Agora, carregavam os efeitos do pecado unidos à sua natureza, que se tornara pecaminosa. Como águas que inundam cidades trazendo ratos, jacarés e outros bichos, o pecado trouxe a maldade e a convulsão dos elementos naturais. Eu sei que quando nós olhamos os efeitos da queda no conforto do sofá da nossa sala, a palavra tragédia parece perder parte considerável de seu peso. A gente esquece que há grande diferença entre ver a chuva cair do lado de fora, quando observada do conforto da sala, em comparação a estar lá fora, recebendo a chuva nas costas, tendo que lutar pela própria vida. Quando esquecemos essa diferença, tragédia, desastre e outros termos correlatos se tornam meras palavras. Mas a coisa toda foi pior do que você imagina. O pecado foi um verdadeiro desastre causador de desastres.
O primeiro da lista foi, obviamente, a expulsão do Jardim do Éden. O jardim, carinhosamente plantado por Deus para desfrute do ser humano, não podia mais abrigar dois pecadores. Se você quiser saber mais sobre isso, o link do estudo sobre o assunto que eu acabei de falar, a expulsão do Éden, está aqui na descrição desse vídeo. Quando você pensar nisso, leve em consideração que o pecado não torna ninguém mais inteligente, pelo contrário. Então, os primeiros humanos, após pecarem, não ficaram mais sagazes, safos, espertos. A gente tem que lembrar que eles, já pecadores, julgaram poder se esconder de Deus atrás das árvores, o que só piorou a situação vexatória em que se encontravam. Então, quando falamos da expulsão do Jardim do Éden, o que temos são dois seres humanos ingênuos e despreparados para viver numa selva hostil. Sim, foi um verdadeiro desastre, porque tudo isso aconteceu debaixo da ira de Deus. Como desgraça pouco é bobagem, o que era ruim ficou ainda pior. Um novo desastre se avizinhava. Sim, porque fora do Éden, os desastres resultantes de um mundo em convulsão extraem de nós o que ainda resta de bom da imagem de Deus, mas destacam o que há de pior, fruto do pecado que se alojou no nosso coração. E como essa mistura desconfortável e estranha não combina, não dá match, o resultado foi devastador. Uma vez que o coração humano foi estruturalmente criado para ser um espelho do Criador e da sua glória, mas sem ele, por referência, acaba espelhando maldade, multiplicando dores e espalhando sujeiras, a sociedade se corrompeu quase que por completo. Deus viu que os propósitos desse coração humano perdido era continuamente mal, e que essa maldade se alastrara sem freios e limites até que resolveu dar cabo dessa maldade. Veio a primeira inundação. Deus não fez isso sem pesar. A situação era caótica e o remédio ardido. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Que tristeza. As águas do dilúvio inundaram cidades, vilas e vilarejos. Tudo foi destruído e somente Noé e sua família foram poupados. Se toda a humanidade se perdesse, Deus teria perdido tudo para o mal. Noé, por sua vez, receberia as orientações para construir uma arca e por uma centena de anos construiu pacientemente o baú de salvação enquanto era zombado pelos seus conterrâneos. Noé foi salvo para dar continuidade à existência da raça humana, mas o gene do pecado infelizmente entrou na arca porque estava atrelado à natureza humana. O pecado não morreria afogado facilmente, mas a sociedade humana se refez e pensou que saiu dessa mais forte do que entrou, e como resultado, alguns poucos anos depois, estava à beira de outro colapso. A Torre de Babel. A união fez a força de trabalho que buscava juntar a todos os seres humanos numa réplica esquisita de uma montanha. Na nossa cabeça, a gente pensa em réplicas das torres modernas que conhecemos hoje em dia, compridas e altas, mas na verdade aquela torre não era como as nossas de hoje em dia. Era uma espécie de cidade em pé, cujo pico chegaria às nuvens, com uma larga base afunilando rumo aos céus. Uma montanha feita pelo ser humano competia com aquelas feitas por Deus. Só que pretendia ser maior, mais útil, afinal teria gente dentro, enquanto as outras não têm. E era bem mais arrogante. Mas o final foi trágico. Embora Deus pudesse destruir aquela insignificante torre, espremendo ela como se fosse uma espinha inflamada na superfície da terra, o Senhor resolveu abrir o leque das línguas e os povos não mais se entendiam. E já não mais podiam planejar juntos. Quem já tentou aprender uma outra língua, mesmo tendo conseguido, sabe quanto é difícil e quantas barreiras há que se vencer para chegar a tal proficiência, a fluência. E mesmo assim, a gente carrega um sotaque que denuncia que aquela língua não é a nossa língua materna. Pois bem, o tempo passou e a vida continua aqui na selva do mundo, mas não sem catástrofes. Eu poderia continuar enumerando aqui várias ao redor do mundo e ao longo da história e do tempo, mas essas estão registradas no livro do Gênesis para deixar claro que a vida fora do Éden seria assim, e vida entre uma tragédia e outra, entre um desastre e uma catástrofe. Essas catástrofes seriam infelizes e dolorosos lembretes que a nossa vida aqui não foi projetada para ser vivida na selva, mas no jardim.
senão num jardim, numa cidade planejada. O arquiteto da cidade perfeita era o mesmo jardineiro do primeiro jardim. E até que essa cidade se revele, continuamos a criar as nossas. E às vezes a gente esquece que nossos projetos arquitetônicos denunciam o que vai no nosso coração errante. Mas não podemos parar por aqui. Precisamos considerar algo mais, de importância ainda maior, penso eu. Quando catástrofes acontecem, elas extraem tanto o melhor quanto o pior de nós. As catástrofes exigem que hajamos como a imagem de Deus, mas também acabam revelando o mal que habita em nós, como eu já disse. Uma dessas características da ainda presente imagem de Deus em nós é o sermos ativamente redentivos. Por um lado, essa característica é extremamente abençoadora e explica nosso ímpeto quase impensado de agir em prol do outro, como Adão, que não pôde ver sua nudez e a de sua esposa e não providenciar uma forma de resolver o problema. Não aguardando uma solução melhor que viesse ao seu encontro, ele coseu, ou seja, costurou engenhosamente roupas para si, usando folhas verdes para isso. Quanta engenharia e, ao mesmo tempo, quanto desperdício. Na mesma proporção em que ele resolveu o problema, não resolveu nada. Igual a quando não percebera sua solidão, ele nem cogitava que suas roupas engenhosamente improvisadas eram coberturas temporárias que logo se desfariam, exigindo um frustrante retrabalho constante. Quando Deus reaparece em cena, ele é quem resolve em caráter definitivo a questão, mas alguém teve que morrer. Ser ativamente redentivo nos leva à ação. Não nos permite ficar inertes, imóveis, quando vemos algo de errado que não está certo. E isso é bom. Mas ser ativamente redentivo também pode nos levar à impetuosidade e fazer com que busquemos resolver problemas mais graves com soluções superficiais. Agora, fora do Éden, ser ativamente redentivo se tornara paradoxal. Mas a vida fora do Éden é, por natureza, paradoxal. Quando consideramos a coisa como um todo, a vida nos parece estranha, inexplicável, caótica. É perplexidade após perplexidade, onda atrás de onda. Observamos, às vezes sem entender, como justos morrem cedo, enquanto perversos parecem não morrer nunca. Assistimos, sem reação, águas tranquilas se tornarem, de uma hora para outra, em águas traiçoeiras de devastação. Antes, aquela corrente que trazia vida e alimento, alegria, agora traz doenças, predadores e morte. A gente esquece que, assim como a nossa atividade redentiva tem dois lados, há dois lados do pecado que a mata fechada dessa selva tenta esconder: a nossa maldade e a reação de um mundo hostil. A maldade humana, quando testemunhada, é chocante. Quem ousaria se aproveitar do infortúnio alheio e da desgraça que porventura invada a casa do vizinho? Mas há quem assim proceda, demonstrando nas horas mais impróprias a face horrorosa da maldade humana e sua característica vil e oportunista. O mundo, por sua vez, parece o Ego, o planeta vivo da Marvel. Caso você não conheça, ele é o pai do Peter Quill de Guardiões da Galáxia. E ele parece ter vontade própria. Aliás, uma vontade contrária à nossa existência em seu interior. E, ativamente redentivos como somos, julgamos caber a nós resolver a coisa toda. Precisamos nos juntar e curar o mundo. Recentemente, a Apple fez um comercial de suas atitudes de boa gestão sustentável, representada em uma reunião com a Mãe Natureza, que, visivelmente indisposta, ouvia relatórios de como os seres humanos estavam buscando formas de preservá-la. O medo e a tensão eram tão visíveis nos rostos dos executivos como a ira contida na face da deusa encarnada, a Mãe Natureza. De alguma forma, mesmo um naturalista sabe que há uma divindade irada contra o ser humano e que sua ira acaba sendo demonstrada na natureza. Mas o mundo não é autoconsciente. Nem a Mãe Natureza nos visitará julgando os povos com justiça. Deus, o Pai. Esse sim é o mais temível do que todos os deuses. O Deus Pai, na verdade, criou o mundo para ser um jardim de delícias. Mas, com o pecado, o planeta e toda a criação geme debaixo da maldição a que foi encerrada por causa disso. Os gemidos de um mundo em dor, quando ouvidos, são desesperadores.
mais. Agora a criação do Criador suporta com angústia o tempo presente na esperança do dia vindouro no qual se libertará da tragédia, convulsão, destruição, desastre que ela mesma causa. O pecado trouxe consequências piores do que a gente contabiliza no dia a dia. E cá estamos nós, sobrevivendo fora do Jardim do Éden. E esta experiência pode ser atordoante, nos fazendo navegar errantes à deriva, perdidos. Precisamos da sabedoria divina para navegar nessa enchente de tristeza e dor sem nos afogarmos nas águas turvas que enchem esse mundo caído. Afinal, como ilustra a parábola com a qual Jesus finaliza o Sermão da Montanha, lá em Mateus 7, ninguém está isento de enfrentar as tempestades, as cheias dos rios, nem a força do vento. Ninguém. O cristão verdadeiro não está imune a doenças, acidentes, notícias ruins ou desemprego por força de seu cristianismo. Ainda que haja quem prometa assim, não há garantias de vida fora do Éden. A selva é perigosa para valer. Não. Deus não tem interesse em garantir uma vida boa na selva, porque a selva não é o lar final do ser humano. Jesus foi nos preparar lugar, um bom lugar. No final dessa jornada há uma morada preparada por Deus novamente. Dentre as muitas coisas que Cristo nos traz, há a esperança de glória, segundo a qual aguardamos um tempo em que tudo o que vimos aqui será substituído por um rio cujas correntes trazem vida. A figura do rio aponta para o próprio Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 46, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Paradoxal como possa ser, as águas de rio que um dia amedrontaram se tornarão um símbolo de amor e paz. Chamamos a isso de redenção. Quando algo que foi criado para ser bom volta a ser bom pelo poder restaurador de Deus, baseado no que Cristo fez na cruz. Isso é redenção. E é isso que nós aguardamos. A vida na selva seria uma vida de desastres, mas eles não são o fim. Eles indicam que há algo de errado aqui, que nossos olhos devem olhar para além dos escombros e desejar um mundo melhor. Não um produzido pela força humana, mas redimido pelo poder de Cristo. Um futuro no qual não haverá mais dor, nem choro, nem perda, nem destruição. E se te parece bom demais para ser verdade, a boa notícia é que é verdade. E é melhor do que a gente possa imaginar. Mas alguém teve que morrer. Teve que morrer, ressuscitar e ir preparar-nos lugar. E até que ele volte para nos buscar para o dia da mudança, a gente vive aqui, com esperança, fé e amor. Se esse vídeo abençoou a sua vida, não esquece de curtir, porque isso ajuda a gente a saber que você gostou, que foi uma bênção e nos estimula a prosseguir. Se você acha que esse conteúdo pode abençoar outras pessoas, não esquece de compartilhar. Aproveita e já toca no sininho para não perder nenhuma notificação. E se quiser, deixa o seu comentário também, que a gente lê tudo, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.